Sabe aquela sua colega que tem uma coleção incrível de canetas coloridas e ainda tem o caderno cheio de florzinhas e bonequinhos? Bom, algumas pesquisas sugerem que ela pode estar aprendendo muito melhor que você. Eu sou Ana Lopes do Mais Aprendizagem e nessa videoaula eu vou te mostrar como que as cores e desenhos afetam a sua aprendizagem. Então vamos ver isso depois da vinheta. Então, será que cores e desenhos conseguem afetar de maneira realmente mensurável, realmente perceptível a aprendizagem das pessoas? Olha, eu vou te dizer uma coisa, um dos maiores desafios que eu tenho quando eu estou ensinando no treinamento AM3 a parte de mapas mentais é convencer aquelas pessoas que já vêm sobrecarregadas pelo excesso de conteúdo e pela falta de tempo que elas precisam realmente colorir e desenhar os mapas delas. E aí você pode se perguntar como é que eu consigo ultrapassar essa barreira psicológica e realmente fazer com que essas pessoas cheguem a desenhar e colorir nos mapas mentais. Na verdade, é relativamente simples, porque essas pessoas acabam ultrapassando essa limitação na prática. A pessoa que está lá dentro do treinamento, ela se comprometeu com ele, então ela acaba se forçando a experimentar. E aí acontece uma certa mágica, porque quando ela começa a fazer isso 1, 2, 3 vezes, ela percebe que realmente as cores e os desenhos mudam tudo. Agora, se você é do tipo analítico, que precisa de comprovação científica externa independente, eu tenho 2 artigos para discutir com você. E esses 2 artigos analisam justamente o efeito que cores e desenhos podem ter na aprendizagem das pessoas. E eles vão para campo, eles fazem experimentos com estudantes reais e analisam o que acontece. Bom, primeiro vamos entender direitinho o que eles estavam estudando e depois eu vou falar do que eles descobriram. Então, a hipótese básica que eles tinham é que cores e desenhos naquele ambiente de aprendizagem, eles iam provocar emoções positivas. E existe uma vasta literatura na área da psicologia cognitiva mostrando que emoções positivas geram uma maior aprendizagem nas pessoas, né? Deixam as pessoas mais tranquilas e elas acabam aprendendo mais. Então, a hipótese básica deles é que um ambiente com cores e desenhos ia gerar uma aprendizagem maior do que um ambiente que não tivesse esses elementos. Mas aí o que eles estudaram mesmo para avaliar se havia uma maior aprendizagem ou não? Eles analisaram vários aspectos. O primeiro aspecto foi a compreensão, o quanto a pessoa estava compreendendo aquele assunto ou não. Eles também avaliaram a transferência. E a transferência é um fenômeno de você conseguir aprender uma coisa num determinado contexto e transferir esse conhecimento para um outro contexto, conseguir usar esse conhecimento em outro contexto. A transferência é super importante porque ela está intimamente ligada com a aprendizagem profunda. Você só consegue transferir conhecimento de um contexto para outro se você aprendeu de uma maneira mais profunda. Se a aprendizagem foi superficial, a pessoa não consegue fazer essa transferência. Então, esse foi outro aspecto que eles mediram. Eles também mediram uma série de aspectos comportamentais que afetam a aprendizagem das pessoas. Por exemplo, eles estudaram a percepção de dificuldade que a pessoa tinha do material. Veja bem, era o mesmo material apresentado de formas diferentes. Um na forma monocromática com desenhos muito simples e outro numa forma colorida com desenhos significativos. Outra coisa que eles estudaram era a motivação que a pessoa tinha para estudar ali e como isso afetava o tempo que a pessoa investia em aprender aquele assunto. Outra coisa que eles analisaram foi o quanto a pessoa conseguia sustentar a atenção, quanto tempo a pessoa conseguia sustentar a sua atenção sobre aquele estudo. E, finalmente, eles estudaram também o grau de satisfação que a pessoa tinha quando ela saía daquela sessão de aprendizagem. Isso pode parecer bobagem à primeira vista, mas se você sai de uma sessão de estudo com uma sensação de bem-estar, você vai criando um link positivo entre estudo e bem-estar na sua cabeça. Então, você acaba se motivando mais a longo prazo para estudar. E isso é super importante numa era em que a gente vai precisar estudar a vida inteira. Bom, então agora nós vamos ver o que aconteceu quando eles foram fazer a comparação entre a aprendizagem que aconteceu nos 2 ambientes. Bom, eu devo dizer que os resultados desses experimentos são simplesmente lindos. Eles conseguiram mostrar, tanto com estudantes alemães quanto com estudantes americanos, que as cores e os desenhos melhoram tudo.
Ou seja, todos aqueles aspectos que eles resolveram estudar nesses experimentos foram melhorados na situação em que o ambiente tinha cores e desenhos. Isso quer dizer o seguinte: as pessoas conseguiam aprender com mais profundidade, porque elas conseguiam transferir mais o conhecimento de um contexto para o outro, e todos os aspectos comportamentais foram melhorados. Ou seja, a percepção de dificuldade era menor no ambiente com cores e desenhos, a motivação era maior e as pessoas então investiam mais tempo para aprender, elas conseguiam sustentar a atenção e a concentração nos estudos por mais tempo e elas saíam do ambiente muito mais satisfeitas, com um bem-estar muito maior. E para completar, eles ainda separaram as cores dos desenhos. Então eles estudaram o efeito de cores e desenhos juntos e também estudaram o efeito deles separados, ou seja, primeiro só as cores, depois só os desenhos e depois tudo junto. E os resultados se mantiveram consistentes. Eu quero que você entenda aqui que esse resultado é muito forte. Geralmente, quando você faz um experimento com tantas variáveis, o que você tem é que algumas dão um resultado positivo, outras nem tanto, outras a gente não sabe muito bem, mas nesses dois experimentos, todos os aspectos estudados melhoraram quando os alunos eram colocados em uma situação em que tinha cores e desenhos. Então é um resultado muito, muito forte, muito, muito consistente. E se você acha que acabou, tem um resultado ainda mais interessante saindo dessa pesquisa. Eles também fizeram uma análise em relação à forma como as emoções positivas eram induzidas nesses alunos. Então tinha duas maneiras de induzir uma sensação de bem-estar nos alunos para eles estudarem. Uma dessas maneiras era uma indução externa. O que é uma indução externa? É você colocar, antes da sessão de estudo, um filminho com alguma coisa bem-humorada para as pessoas darem um pouco de risada e ficarem mais leves e mais tranquilas para partir para a aprendizagem. E a outra forma de induzir essa emoção positiva era através do próprio ambiente de aprendizagem. Ou seja, eles hipotetizaram, ou seja, eles tinham a hipótese de que o próprio ambiente com cores e desenhos, ele acabava induzindo a pessoa a se sentir melhor enquanto estava estudando. E eles foram analisar isso para ver se realmente isso se confirmava. E primeiro eles concluíram o seguinte, que esse ambiente com cores e desenhos era sim capaz de trazer à tona as tais emoções positivas, tanto quanto um recurso externo como um filme engraçado. Agora, o que é mais legal nisso tudo é que quando a emoção positiva ela é gerada pelo próprio ambiente de aprendizagem, os efeitos na aprendizagem geral dos alunos, com todos aqueles aspectos, eram maiores. Você consegue entender o que está acontecendo aqui? O que esses experimentos estão dizendo é que quando você tem um material de estudo que é agradável, colorido, com desenhos, você aprende melhor, você se sente melhor e aprende melhor. Isso é muito forte também. Ou seja, essas duas pesquisas aí, que na verdade são dois grupos colaborando em Nova York e na Alemanha, elas mostram claramente que cores e desenhos são um investimento que valem a pena, mas valem muito a pena, e que eles conseguem medir isso em vários aspectos. Olha, eu vou te dizer uma coisa, se isso não te convenceu que colorir e desenhar as coisas que você está estudando, que ter um material de estudo colorido e desenhado não é uma coisa que vale a pena, eu não sei o que vai te convencer. E eu estou muito curiosa para saber o que é. Então eu vou te pedir o seguinte, se você tem alguma coisa ainda contra a ideia de colorir e desenhar enquanto você está estudando, eu gostaria que você colocasse essa sua argumentação nos comentários. E se você está no YouTube, não coloca nos comentários do YouTube não, porque esses eu olho menos. Eu olho mais mesmo, são os comentários lá do blog. E na descrição do vídeo, você rolar o vídeo para baixo, você vai ver a descrição, tem um link para esse artigo lá no blog. Então você vai poder olhar o artigo lá e baixar lá para o final da página e fazer o seu comentário. Eu estou muito curiosa para saber o que ainda falta para você correr na papelaria, comprar um conjunto de canetinha, um conjunto de lápis de cor e começar a desenhar e colorir os seus materiais de estudo, tá? Então eu estou esperando o seu comentário lá no blog. E aí, você gostou desse vídeo? Então dá um joinha ali embaixo e compartilha com seus amigos. Você também pode se inscrever no canal, clicando ali no cantinho.
Ou então visitar o nosso blog, o maisaprendizagem.com.br, e continuar aprendendo a aprender na velocidade da internet. A gente se vê no próximo vídeo.